Estamos começando mais um Mob Avalia e que bom ter você aqui comigo. Seja muito bem-vindo ao canal da Mob Auto. E o carro de hoje é ele, o BYD Tan, o único SUV 100% elétrico de 7 lugares vendido no Brasil. Mas quando a gente fala dele, não é isso que mais chama atenção, mas sim o fato dele ser um carro chinês e de luxo. A BYD está no Brasil desde 2015, mas apesar de já ter 7 anos aqui no mercado, ela não é conhecida pela maioria dos brasileiros. Isso porque ela se dedicava à produção de ônibus 100% elétricos. Mas agora ela quer fisgar um novo tipo de cliente, que são os consumidores de carros de luxo e elétricos. Inicialmente ela vai começar a sua aposta com os modelos Tan e Han. São carros que custam quase 500 mil reais e já esbarram em modelos de luxo, como por exemplo Audi e-tron e Porsche Taycan na sua versão de entrada. Porsche, Audi, BMW, Mercedes são marcas que são sinônimo de desejo no mundo inteiro e especialmente aqui no Brasil. Enquanto a BYD chega enfrentando como primeiro obstáculo a sua própria origem. Os brasileiros ainda são muito resistentes a carros chineses. Embora nos últimos anos a Caoa Chery tenha feito um excelente trabalho para desconstruir toda essa reputação de que carro chinês é carro ruim. Mas quando a gente pensa no segmento de carros de luxo, é ainda mais difícil quebrar esses paradigmas. Embora a maioria dos carros tenha algum item que é fabricado na China. A Volvo, por exemplo, que é uma marca sueca conhecida pela sua segurança e qualidade, tem vários itens que são produzidos na China. E aproveitando que a gente está falando dela, vamos comparar aqui brevemente o Volvo XC40 com esse carro. Quando a gente coloca um do lado do outro, são mundos completamente opostos, embora ele também seja um carro elétrico comercializado por 400 mil reais. Mas o BYD Tan é muito mais luxuoso, tem muito mais requinte e muito mais impacto visual, por fora e por dentro. E eu vou mostrar isso para vocês no decorrer desse vídeo, começando agora. O BYD Tan é um carro que atrai olhares por onde passa, não só pela curiosidade de ser um modelo novo, mas pela sua imponência. Ele deixou o visual característico de um carro elétrico para a concorrência e aderiu a um design mais familiar para o público em geral. A grade é robusta, os faróis são marcantes, em cada detalhe uma dose de requinte, um pouco de cromado aqui e ali, uma composição que dá a ele uma aparência impetuosa. Na traseira, as lanternas são ligadas uma à outra, como nos modelos da Porsche e da Audi, e que vários fabricantes já replicam sempre que querem dar um ar mais sofisticado para o modelo. As rodonas Aro 22 terminam de compor o look, mas se você achou ele impactante por fora, tem muito mais para se impressionar aqui dentro. E já que estamos falando de um carro de 7 lugares, vamos começar conhecendo o interior pela terceira fileira. Por aqui não tem nada de muito diferente dos outros carros de 7 lugares. O espaço é limitado. Se você nunca teve um carro de 7 lugares, você precisa saber disso. Não é um super conforto aqui não. É um banco de emergência. Então vejam só, eu tenho 1,70 de altura, se você assiste os vídeos da Mob Auto, você já sabe essa informação. E vejam só, eu tenho pouquíssimo espaço aqui para as minhas pernas. A distância entre a minha cabeça e o teto é boa, olha, eu não raspo em posição alguma, nem quando eu me aproximo um pouco mais para falar com quem está na frente. Mas uma pessoa mais alta não viajaria bem aqui. Esses bancos eles são recomendados para crianças e adolescentes, porque aí o espaço fica mais adequado. Quando a gente fala de itens de conforto, ele tem um porta-copos de cada lado e luz de leitura, nada mais. Não tem entrada USB e também não tem saídas de ar-condicionado. O problema da entrada USB dá para resolver pedindo para quem está aqui na fileira do meio colocar o seu celular para carregar. Já
a saída de ar-condicionado realmente é um problema que os carros de 7 lugares acabam enfrentando, porque quem vai aqui costuma sentir muito calor e quem está lá na frente acaba sentindo muito frio para tentar resfriar o carro por completo. Então, a maioria dos carros de 7 lugares realmente não oferece esse pequeno item que faz tanta diferença. E antes de pular para a fileira do meio, vamos falar um pouquinho sobre o porta-malas. Com 5 bancos, a capacidade do porta-malas é de 940 litros. Já com 7 bancos, essa capacidade cai para 235 litros. E ele tem uma coisa que vocês adoram, a função mãos livres. Você passa o pé, o sensor faz a leitura e abre o porta-malas. Agora vamos falar um pouquinho sobre design, porque aqui tem vários itens que eu quero mostrar para vocês, a começar pelo acabamento da porta. Olha só quantas texturas nós vemos aqui. E quando uma marca brinca tanto assim com vários componentes, isso acaba trazendo muito mais requinte para o carro, acaba trazendo uma riqueza. Olha aqui, nós vemos um couro um pouquinho mais rústico, aqui nós temos um couro mais macio no tom marrom, tem aqui o acabamento em black piano, tem o aço escovado, tem esse tecido aqui mais aveludado e todos eles conversam muito bem entre si. Quando a gente olha para os bancos, também o visual é muito harmonioso. Olha só, você percebe que não são apenas bancos, eles fazem parte do conceito sofisticado do carro. O design bonito, é bem acertado, eles são robustos e olha só que detalhe interessante eu encontrei aqui. Se for viajar só com 2 passageiros nessa fileira de bancos, dá para usar o apoio de braço e olha esse porta-copos, ó, o acabamento em aço escovado. Olha a abertura, já é uma apresentação, né? Eu adorei esse item e aqui também tem um espacinho para colocar alguns objetos. Alguns não, objetos pequenos, dá para colocar a chave aqui, o celular, nada além disso. Nós também temos 2 saídas de ar-condicionado aqui atrás, também, olha, tem um acabamento black piano. As entradas USB ficam aqui, e isso é bem curioso, porque a maioria dos carros hoje em dia já está vindo com a entrada USB-C, e esse ainda é a entrada USB. Só que eu encontrei um vacilo aqui da BYD, olha só, o porta-revistas é com uma redinha, poderia ser uma coisa muito mais bonita, mais elaborada, com um tecido em couro de repente. Aqui, olha, a parte traseira do banco também não tem nenhum acabamento. Aqui, olha, é o couro e aqui já é o plástico. Tudo bem que a maioria dos carros oferecem isso, mas não é a maioria dos carros que custa 500 mil reais, não é mesmo? Então, ela poderia ter pensado nisso. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, agora não é mais relacionada a design, mas sim a conforto, é que esse carro ele não tem o túnel central elevado, olha só, vejam só. O assoalho ele é todo reto, então isso traz muito conforto, principalmente para quem vai no banco do meio, porque acaba sendo mais desconfortável. E no geral o espaço aqui é muito bom. Eu tenho aqui, ó, 2 palmos de distância dos meus joelhos até o banco dianteiro. Tenho uma boa distância entre a minha cabeça e o teto. Lembrando que os bancos aqui, eles têm regulagem de distância. Então, se eu quiser dar um pouco mais de espaço para quem está na terceira fileira, eu tenho a opção de puxar o banco aqui para frente. Se eu quiser também ficar com mais espaço, eu posso empurrar. Então, isso é totalmente regulável. E para finalizar aqui a experiência de quem vai no banco do passageiro, vejam só esse teto solar panorâmico que se estende desde a segunda fileira de bancos até o banco do motorista. Essa é a minha parte preferida. Eu adoro quando eu tô aqui sentada no banco do motorista para comentar tudo que ele oferece de design, conforto, conectividade. Então vamos lá, começando pelos bancos. O design é muito parecido, né? Obviamente com os bancos traseiros, só que aqui eles têm a função abraçar o motorista. Os ajustes são elétricos, tanto para o banco do motorista quanto do passageiro, então dá para ajustar a altura, extensão, lombar. Eles têm aquecimento e resfriamento, só não tem o massageador, que fez muita falta hoje, inclusive. Eu estava esperando o pessoal fazer umas imagens do carro, então eu liguei aqui o ar-condicionado mais geladinho, liguei o aquecimento e aí ficou aquele ambiente aconchegante de inverno, quando tem aquele ventinho, mas você está embaixo das cobertas. Só faltou mesmo o massageador, mas talvez fique
para a próxima. Aqui no console, nós temos um console bem avantajado. Aqui, olha, o espaço para os objetos é ótimo, cabe bastante coisa. Eu tenho 2 entradas USB aqui. Eu, inclusive, tenho um adaptador. Aqui fica o carregador por indução, olha, vou colocar meu celular aqui para carregar um pouquinho. Aqui nós também temos mais um espaço para os objetos, tem 2 porta-copos. E se você não quiser que fique aparecendo nenhuma bagunça, com um clique ele se fecha. Aqui estão as saídas de ar-condicionado, tem uma composição muito requintada nessa parte, porque eles combinam aço com black piano, realmente traz um visual mais clássico, né, mais imponente, mais fino. A manopla de câmbio aqui tem um design diferente, eu gostei muito dessa parte. E uma coisa interessante para você colocar tanto no drive quanto na ré, você precisa apertar um botão que tem aqui do lado e fazer um movimento com o câmbio, senão não vai. Aqui fica o botão Start Stop, ele é transparente, olha só, eles pensam em todos os detalhes. Aqui nós temos alguns controles também, tanto de direção quanto de ar-condicionado para ser mais prático, porque essa central multimídia aqui é um mundo de coisas. Agora vamos falar do painel. E aí, o que vocês acharam dessa central multimídia gigante, bem à la Tesla e giratória? Como vocês acabaram de ver, eu cliquei nesse botão aqui no volante e coloquei ela na vertical. Eu vou voltar ela para a horizontal porque eu quero explicar e mostrar muitas coisas para vocês e eu me sinto mais confortável com ela nessa posição. Ainda bem que existem essas 2 opções, né? Essa central multimídia, ela ainda não é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, ou seja, eu não consigo fazer o espelhamento nem via cabo, mas eu consigo rotear a internet do meu aparelho para a central multimídia, então eu consigo usar o Waze que já vem instalado e o Spotify, por exemplo, eu consigo conectar via Bluetooth. Mas essa não é a única função que você consegue usar aqui e que merece ser falada. Vejam quantas coisas nós temos nessa central multimídia. É um celular. Outro controle muito interessante dessa central multimídia é o do ar-condicionado. Eu mostrei para vocês que tem alguns botões de atalho aqui no console. Inclusive, eu adoro botões, eu sou uma pessoa muito arcaica, então ter tudo na central multimídia e nenhum botão é algo que é muito difícil para mim ainda, por mais que a gente possa criar atalhos aqui. Mas acho que a maioria das pessoas vai se dar muito bem com isso, porque é moderno, tecnológico, futurista, todas aquelas coisas. E o fato de ser muito visual é muito eficiente na hora que você quer controlar o ar-condicionado. Então aqui você consegue controlar a intensidade, a temperatura, você consegue ver exatamente para onde você está direcionando o ar, tem atalhos para você já colocar na intensidade máxima. Aqui você tem os controles de aquecimento e resfriamento do banco do motorista e passageiro e tem até um purificador de ar. Como que isso funciona, Camila? Vamos supor que passou um caminhão aqui do meu lado e eu quero purificar o ar, então é através dessa tela aqui que eu vou fazer todo esse controle. Vou voltar aqui para a tela central e tem muitas outras funções. Outra que eu adorei é essa câmera aqui, vejam só, eu consigo fotografar tanto o exterior quanto o interior, olha só, vamos fazer uma selfie aqui. Então, isso é muito interessante quando você quer registrar algum momento da viagem. Às vezes você está passando por um lugar diferente, está acontecendo alguma coisa que você quer filmar, então dá para você fazer isso. Inclusive, aqui entre as 2 entradas USB tem um espaço para o cartão de memória. Então você coloca o cartão de memória e aí já fica salvo tudo que você gravar aqui, seja de imagem, seja de vídeo. Então essa é mais um mimo que faz a diferença, principalmente quando a gente pensa que está num momento que as pessoas são tão ligadas a registrar tudo e a redes sociais, enfim, é realmente uma função muito legal. Mas não é só isso, olha só. E aqui eu tenho um atalho como se fosse no celular, sabe? Quando você abaixa a tela, você consegue controlar o nível de intensidade da luz, o volume, entre muitas outras coisas. Aqui eu também tenho o aquecimento dos bancos, eu tenho alguns controles de direção, então tudo isso eu consigo controlar. Antes de falar da direção, vamos falar das cores. Eu consigo escolher qual cor eu quero que apareça aqui nos LEDs. Eu consigo controlar também a intensidade. Eu vou colocar no máximo porque eu gosto que apareça bem, viu? Viram a diferença? Olha só, ali do LED e tem uma animação. Não gosto da cor vermelha, eu quero um azul
escuro. Vejam só como ficou bonito, combinou? Um verde, talvez, um amarelo. Gente, eu quero passar o resto do dia aqui me divertindo, porque isso é muito, muito legal mesmo. E aí você controla tudo, olha, as luzes de todos os pontos do carro, olha só. Então eu posso selecionar uma cor para o painel, outra cor para a faixa das portas. Isso é muito legal. E até lá atrás, para quem está no banco traseiro, sabe? As faixas que ficam nas portas. Então tudo isso deixa o carro muito personalizado, muito a cara do dono. Mas eu vou deixar no verde mesmo, eu gosto muito dessa cor, é a cor da Mobi Alta, a cor das minhas unhas. Então vamos para a próxima parte, porque tem muita coisa aqui para mostrar, então não posso me prender só a isso. Isso é muito importante, gente, porque tem muita gente que é super resistente aos assistentes de direção semi-autônomos. Fala, nossa, essa frenagem autônoma me atrapalha, esse assistente de mudança de faixa me incomoda, esse alerta de ponto cego não ajuda em nada. Então você consegue, olha, fazer todos os controles por aqui. Eu já falei em outros vídeos que eu gosto muito dos assistentes de direção. Eu acho que eles são muito úteis, são um item importantíssimo para nossa segurança e a gente paga muito caro por eles, então vamos usá-los. É claro que tem alguns carros que são muito agressivos, né? A forma como os assistentes atuam, mas outros acabam pesando mais a mão e eu acho que a BYD soube fazer isso, sabe? Soube ser bem assertiva na interferência desses assistentes na direção. E é isso, pessoal, essas são algumas funções aqui do que você pode controlar através da central multimídia. Agora vamos dar um pouquinho de atenção pro painel, porque ele é bonitão e ele merece. E não é só a central multimídia que chama atenção aqui. Vejam como ficou bonita, com as luzes que nós acabamos de escolher. O volante tem uma boa empunhadura, tem uma boa aparência, acabamento em couro, a costura é bem feita. E ainda tem esse detalhe aqui em black piano na base do volante. Ele é de 2 hastes, vejam só. E tem várias funções também aqui que você consegue controlar através dele. O painel de instrumentos é digital. Tem muita gente que gosta do painel de instrumento digital, né? O analógico não está mais caindo no gosto das pessoas e você consegue fazer todos os ajustes por aqui. Inclusive, eu vou falar brevemente sobre 2 funções, a Sport e a Eco, porque nós vamos testar daqui a pouco. A Eco, como vocês podem imaginar, deixa o carro mais econômico, o desempenho mais manso, e no Sport é para quem quer se divertir um pouco mais com o carro, afinal a gente está falando de um SUV de 517 cavalos, então dá para fazer muita coisa. Acho que por aqui o que era mais importante vocês já sabem. Para saber mais que isso, só comprando o carro, fazendo test drive. Agora eu quero colocar esse carro para andar e quero você como minha companhia. Vamos lá! Agora eu vou mostrar para vocês como o BYD Tan anda. Para começar, são 2 motores elétricos, um no eixo dianteiro e o outro no traseiro. São 517 cavalos no total. O motor dianteiro tem 245 e o traseiro tem 272. O torque combinado é de 70 quilos. Então, gente, potência e força não falta nesse carro. E aquela coisa de carro elétrico, né? Se você pisar no acelerador, ele vai com tudo, assim, na primeira partida, de sentir realmente a coluna grudando no banco. Para vocês terem ideia, ele vai de 0 a 100 em 4,6 segundos. E quando a gente pensa que ele tem 2.500 quilos e tem um desempenho desse, realmente é impressionante. Quando a gente faz a relação peso-potência, é menos de 5 quilos por cavalo. Ou seja, os números desse carro são incríveis, sensacionais. Até mesmo o Volvo XC40, que tem impressionantes 408 cavalos, se não me falha a memória, ainda assim não é tão surpreendente como esse, por mais que ele seja um modelo menor, seja uma outra proposta.
Eu dirigi esse carro de Campinas até o escritório da Mob em São Paulo e deu para dar uma explorada, deu para brincar um pouco, deu para se divertir. Não fiz questão de ter uma direção econômica, onde eu podia pisar, eu pisei, sempre atenta aos limites de velocidade, mas tudo tem um preço na vida e desempenho cobra a autonomia quando a gente fala em um carro elétrico. A combustão também. O estilo de condução do motorista influencia muito no consumo, mas isso fica ainda mais evidente quando o carro é elétrico. O preço pago é muito mais alto. Então, de Campinas até o escritório da Mob em São Paulo, eu gastei, foram 130 quilômetros e eu cheguei com 62% de autonomia. Acabou comprometendo bastante, mas é aquela coisa, se você está com um carro super potente, você quer testar, você quer explorar. Claro que você não precisa andar correndo o tempo todo, mas se você está na estrada, a estrada está vazia, você realmente não quer andar a 80, 90 km por hora, né? Você quer pelo menos ficar a 120, que é o limite lá da via. A autonomia desse carro, segundo a fabricante, é de 395 quilômetros na estrada, 435 no uso misto e 472 na cidade. Mas se você vai conseguir alcançar tudo isso, só o seu estilo de direção irá dizer. E uma curiosidade para vocês, sabia que nos dias frios o consumo de energia da bateria é maior porque ela precisa aquecer peças que no calor elas passam por esse processo muito mais rápido. Então sim, o clima ele influencia na autonomia do carro. Olha só, ele passou na curva aqui super tranquilo, estou numa velocidade baixa também, mas você sente o carro bem firme. Uma questão importantíssima de segurança é a frenagem. Nós estamos com um carro de quase 2.500 quilos. Então, a frenagem ela não é ágil como num carro de 1.000 quilos, de 1.500 quilos. Então, é preciso você ter muita atenção a esse item. É claro que a BYD reforçou toda essa parte, ele conta com freios Brembo e tudo, mas mesmo assim a frenagem, você sente que ela não é tão ágil, tão esperta quanto outros modelos mais leves. E é isso, pessoal. A proposta do BYD Tan é muito diferente do Audi e-tron, por mais que o objetivo seja fisgar clientes dele. Mas se vocês quiserem, inclusive, tem vídeo, tem avaliação aqui no canal do Audi e-tron, é com meu amigo Leonardo Félix. Vou deixar o link aqui para vocês conferirem as diferenças em relação a esse carro. Vocês vão ver muitas peculiaridades. No começo do vídeo eu citei o Porsche Taycan. É claro que é um mundo também muito distante, mas em faixa de preço eles competem sim. E algo que eu gosto muito de fazer é comparativo por faixa de preço, porque nem sempre a pessoa sai de casa falando, eu quero comprar um SUV. Às vezes ela sai de casa falando, eu quero um carro de 100 mil reais, eu quero um carro de 50 mil reais, eu quero um carro de 500 mil reais. E aí ela quer entender o que tem de melhor ali nesse universo, nessa faixa de preço. Então eu gosto muito de comparar carro mesmo com segmentos diferentes. E tem mais uma coisa. A BYD, ela não está interessada só nos clientes de carros 100% elétricos da Porsche, da Audi, ou em carros híbridos, por exemplo, em clientes de carros híbridos da Volvo. Ela está sendo bem ambiciosa, ela está querendo até os clientes do Toyota SW4, que é um SUV que a gente tem aí de 7 lugares, por mais de 400 mil reais. Porém, os clientes de um Toyota SW4 são muito conservadores. É uma proposta muito diferente. É um carro realmente para fora de estrada, que tem uma resistência absurda, que faz coisas assim incríveis. Não é menosprezando o desempenho desse carro, mas é que a gente está falando de um SUV de 7 lugares aqui muito urbano. Por mais que ele tenha tração integral, não faz sentido colocar um carro como esse no chão de terra, sabe? Para fazer trilha. Não aguenta. Não aguenta. É uma questão de condicionamento físico, vamos falar assim. Ele não foi preparado para isso. Ele não foi criado, desenvolvido para isso. Mas a BYD são palavras da BYD, ela quer pegar alguns clientes aí do Toyota SW4. Pois é, agora que a gente já falou sobre o desempenho desse carro, sobre os
assistentes de direção. Vamos falar um pouquinho da marca? Eu tenho duas curiosidades para vocês. A BYD é uma das montadoras com maior valor de mercado no mundo. Ela está ali naquele grupo de Tesla, Toyota. Além disso, ela é a maior montadora de carro elétrico na China, já há 8 anos consecutivos. E quando a gente pensa em carro elétrico, a China entende desse negócio muito bem. Para vocês terem ideia, a China vendeu a quantidade de carros elétricos vendidos na China em 2021 foi superior à quantidade de carros elétricos vendidos no mundo todo em 2020. Então, a gente está falando do maior mercado de carros movidos a bateria. Realmente, ela sabe o que faz. E esse foi o Mob Avalia com o BYD Tan, um SUV de 7 lugares elétrico e com muito luxo. Me conta, eu quero saber tudo o que você achou desse carro aí nos comentários. E lembre-se de curtir esse vídeo e compartilhar com seu amigo. São 500 mil reais e um carro que merece ser chamado de máquina. Até a próxima!